Olá, meninos, bom dia! Vamos começar mais uma aula de português e hoje nós vamos fazer a leitura e a interpretação de texto. O texto que nós vamos trabalhar hoje chama Os Sete Corvos, das páginas 16 e 17. Vamos lá? Vamos à leitura, vamos navegar na leitura. Esse texto a seguir, ele vai nos contar a história de um inesperado acontecimento mágico que representará um grande desafio para as personagens. Leia o título e observe a ilustração. Vamos ler o título, que chama Os Sete Corvos. O que nós temos nessa ilustração aqui nessa página 16? Nós vemos uma casa, um homem, uma mulher, uma criancinha, alguns corvos, temos também árvores, montanhas. Quantos corvos há na ilustração? Estou fazendo essa pergunta para vocês. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 corvos. O que quer dizer serão esses corvos na nossa história? Você já viu um corvo alguma vez? Olha, essa história, como nós chamamos contos de encantamento, nós vamos observar que os contos de encantamento sempre têm algo mágico nessas histórias. Nós já escutamos várias histórias, né? São histórias antigas, como a Branca de Neve e os Sete Anões, Aladim e o Gênio da Lâmpada, e entre outros. Anteriormente, na aula anterior, nós fizemos a leitura do texto A Fada das Crianças, que também é um conto de encantamento. Então, esse texto aqui também é um conto de encantamento. Vamos lá? Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos. E por último teve uma filha. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Então o pai mandou um dos filhos correr até a fonte para trazer um pouco d'água para o batismo. Mas os outros 6 foram correndo com ele. Cada um queria ser o primeiro a pegar a água. E estavam todos com tanta pressa que deixaram suas jarras caírem no poço. Assim lá ficaram de pé como tolos, olhando um para o outro, sem saber o que fazer. Neste meio tempo, o pai ficou inquieto e não podia imaginar o que faziam os jovens em morarem tanto. Certamente, pensou, os 7 se distraíram com algum jogo ou brincadeira. Então, nós temos uma palavra aqui em verdinho que chama de pronto. Logo acima está escrito o significado da palavra. Ele está de verde, de pronto, ou seja, logo. Então, resolvendo logo batizá-la. Então, quando tiver essas palavras em verde, sempre vai ter o significado delas no quadrinho. Inquieto, ou seja, preocupado. Página 17. Mas depois de esperar bastante e os filhos não retornarem, o pai enfureceu-se e desejou que os 7 se transformassem em corvos. Mal havia esbravejado o seu desejo quando ouviu um crocitar sobre a sua cabeça e, olhando para cima, avistou 7 corvos pretos, voando e revoando em círculos. O pai, embora arrependido ao ver o seu desejo realizado, não via como o feito pudesse ser desfeito e se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e cada dia mais bonita. Por um longo tempo ela não soube que tivera irmãos, pois seu pai e sua mãe cuidavam para não falar neles em sua presença. Mas um dia, por acaso, ela escutou algumas pessoas neles falarem. Sim, diziam,
Ela é de fato bela, mas ainda assim é uma pena que seus irmãos tenham se perdido por sua causa. Então a menina muito sofreu. Correu até o pai e a mãe, perguntando se um dia tiveram irmãos e o que acontecera a eles. Aí os pais não mais ousaram esconder-lhe a verdade, mas lhe explicaram ter sido a vontade dos céus e que o seu nascimento fora apenas uma causa inocente de toda a história. Mas a menininha, depois disso saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. E não mais teve descanso e nem paz, até que, por fim, um dia fugiu, partindo o mundo afora, ao encontro dos irmãos para libertá-los, onde quer que pudessem estar e custasse o que custasse. Bom, nós podemos observar que essa história, ela não teve um final resolvido. Nós podemos observar que ficou uma história sem um final. Será que a irmã encontrou os irmãos? Será que eles realmente viraram corvos? Agora, falando um pouquinho sobre esse texto, qual que vocês acham que é o assunto principal desse texto? Qual que é o assunto principal? O que é um assunto principal? O que está falando de principal aqui no texto é sobre o quê? Qual acontecimento? É a transformação dos meninos em corvos e também a partida da irmã, que ficou bem marcado, né? A partida da irmã em busca deles. Será como que essa história vai continuar? O que será que vai acontecer com a menina? Será que ela vai encontrar os irmãos? Vocês já pensaram nisso? Será que eles voltarão a ser meninos novamente? Que ensinamento essa história vai trazer para nós? Agora, vocês vão fazer a interpretação desse texto, tá? No livro de vocês, na página 18 e 19, 20, 18, 19 e 20. São 3 páginas que vocês vão fazer a leitura novamente no livro e tá respondendo estas questões, tá bom? Quem tiver curiosidade em saber o final dessa história, nós vamos trabalhar esse final depois. Mas quem tiver essa curiosidade de ler o que vai acontecer depois, vocês vão lá na página 24, que é a parte 2 dessa história, tá bom? Beijos e boa aula para vocês!